Boa noite a todos, eu me chamo Judásio Carvalho, curso de licenciatura em Química, e hoje nós teremos nossa primeira videoaula sobre a estrutura e reatividade de éteres, reação de substituição nucleofílica e seus mecanismos. Elencamos aqui alguns tópicos que nós iremos abordar durante a aula, que é sobre a introdução, a estrutura, preparação de éteres, síntese de Wilson, clivagem de éteres, reatividade e epóxicos. Bom, os éteres, eles são compostos que contêm o grupo carbono, oxigênio, carbono. Ou seja, para que vocês possam compreender melhor, observe essa estrutura. Nessa estrutura nós temos o quê? Nós temos o átomo de oxigênio que está ligado, por dois grupos alquilas, ou poderia ser também um grupo arila. E aí nós exemplificamos aqui, CH3O, CH3, onde nós temos aqui o átomo central, que é o átomo de oxigênio, e aí, segundo a norma da nomenclatura CAIUPAC, ela define como a nomenclatura éter seguido do grupo alquila, mais a terminação -ilo. Então, vamos nomear esse composto. Nós temos éter. Observe que nós temos aqui, esses dois grupos alquila, que são as medidas. Então, vai ficar por conta desses dois, dimetílico. Eu poderia também nomear de uma outra forma, segundo a IUPAC, que seria metóximetano. Bom, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar, e elas podem agir como receptores de prótons em ligações de hidrogênio com água e álcools. Entretanto, os éteres, eles não têm o grupo OH. Como eles não têm o grupo OH, eles não podem agir como doadores de prótons em forma de ligações de hidrogênio. Uma outra característica também dentro da introdução é que eles formam compostos ácidos de íons, ou seja, são as bases de íons, com íons metálicos. Falando um pouco sobre a preparação dos éteres, nós temos a síntese de Wilson, e aí eu vou pontuar aqui algumas questões importantes, que é esse ataque aqui, esse par de elétrons ocorrendo aqui. E aí nós temos aqui o íon alóxido, nós temos aqui o aleto de alquila, éter e o íon aleno. Bom, então a síntese de Wilson é um método muito antigo, de preparação de éteres. E o que é que nós temos? Na substituição nucleofílica, nós temos um aleto de alquila por um íon alcóxido. Isso vai se processar, acontecer via o mecanismo SN2, que será abordado um pouco mais adiante na nossa aula, onde vai produzir carbono, oxigênio, que é justamente a formação do éter, mais o íon aleto. E isso acontece justamente nos aletos de alquila primário
Então nós temos aqui um aleto de alquila primário e emetila, ou seja, tanto no aleto de alquila primário quanto na metila, eles são muito mais efetivos. No entanto, nos aletos de alquila secundários e terciários, eles não são adequados, por quê? Porque eles reagem com bases alcoóxidos pela eliminação E2 e em vez de pela substituição SN2. Bom, dando continuidade, nós temos aqui primar de éteres, também de uma forma geral, certo? Nós temos o que? Nós temos um éter, certo? Isso vai acontecer por conta do excesso de hidrogênio e da presença do calor, onde nós iremos obter o éter reagindo com o aleto de hidrogênio, vai formar duas moléculas de aleto de alquila mais água. Em relação à questão da reatividade desses compostos, éteres, o que é que nós temos aqui? Nós temos o aleto de iodo, que é o iodeto de hidrogênio, o brometo de hidrogênio e o cloreto de hidrogênio, ou seja, eles são ácidos, né? Então o ácido iodídrico ele é extremamente forte, ele é extremamente reativo, ele é extremamente reativo em relação ao ácido bromídrico, e o ácido bromídrico ele é mais reativo que o ácido clorídrico. E isso não vai acontecer com o fluoreto de hidrogênio, ele não é eficaz. Por que não é eficaz? Porque se a gente for observar aqui, nós temos o hidrogênio, nós temos aqui a ligação e o elemento flúor. Observe que essa ligação do hidrogênio com o elemento flúor é uma ligação forte, né? É uma ligação forte e é estável. Certo? Bom, já os epóxicos, a gente vai fazer só um breve comentário, né? Só para poder a título de informação. Os epóxicos, se a gente for observar aqui, o que acontece? Ó, nós temos aqui um epóxido e temos um éter. Observa que, apesar do epóxido, que é uma estrutura cíclica, certo? De cadeia fechada, né? Apesar dos epóxidos e dos éteres ter o mesmo grupo de partida, os epóxidos eles são muito mais reativos do que os éteres, né? Especialmente em reações que levem à clivagem do anel de 3 membros. E aí a gente tem aqui, ó, numa reação de substituição nucleofílica, que é o etóxido de etileno, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer aqui, gente, ó, uma tensão do anel de 3 membros, sendo ativada. Então a tensão que ocorre aqui nesses anéis, ele é ativada fazendo com que o anel se abra, certo? Então é preciso que tenha essa tensão, acontece a ativação e aí o anel ele se abre. E aí, fechando aqui a nossa aula, a estrutura nucleofílica do anel de 3 membros tem característica de uma reação SN2, que é uma reação de substituição nucleofílica bimolecular. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está me assistindo. Eu me chamo Marília, sou estudante de licenciatura em Química e dando continuidade à nossa aula sobre éteres, eu vou trazer para vocês alguns fundamentos teóricos e conceituais que são essenciais para entender as reações que envolvem esses éteres e suas características. E aqui eu dividi esses fundamentos em alguns tópicos. A gente vai ver sobre a inércia química, a basicidade, o grupo de saída,
condições reacionais para que esses éteres reajam e os elétrons de hidrogênio. Em seguida, nós vamos entender as etapas das reações de substituição nucleofílica, a ativação, que é a preparação, e a clivagem. E no final, eu vou fazer um exercício com vocês de clivagem por substituição nucleofílica SN1, envolvendo o éter tese-butilmetílico e o ácido iodídrico. Bom, a inércia química é a resistência de uma substância em reagir quimicamente, se mantendo estável e inalterada, mesmo na presença de outros compostos. E os éteres dialquílicos, eles são consideravelmente estáveis em comparação a outros compostos, como os aletos de alquila, os próprios epóxidos ou derivados do ácido carboxílico. Outra característica que contribui para essa estabilidade é o fato de que os éteres são apróticos, ou seja, eles não possuem hidrogênios reativos, ligações entre hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que possam doar elétrons ou até mesmo agir como nucleófilos, por exemplo. E essa estabilidade ela é fundamental para o seu uso como solvente. Na química orgânica, os éteres são comumente utilizados como solventes polares apróticos. Um exemplo desse uso é nas reações de Grignard, de reagentes de Grignard, onde os éteres eles são capazes de estabilizar os cátions metálicos, né? Nesse caso, os cátions de magnésio. E apesar dessa estabilidade, os éteres eles possuem certa polaridade, que aí a gente vai entender a basicidade, né, dos éteres. Os éteres eles são considerados como base fraca de Lewis. A base de Lewis, para quem não lembra, é a espécie química rica em elétrons livres, capazes de formar ligações covalentes com ácidos de Lewis. Esses pares de elétrons não ligantes, aqui eu esqueci de colocar, eles conferem aos éteres o caráter de base fraca. Em meio ácido, principalmente, os éteres eles atuam como base fraca, sendo capazes de doar os elétrons presentes no seu átomo de oxigênio. E em meio ácido, os éteres atuam como base fraca, sendo capazes de doar os elétrons presentes nesse seu átomo de oxigênio. Aqui no éter protonado, o éter protonado, ele tem pKa que varia de -2 a -10, o que significa que ele é muito ácido. Ele indica pra gente que a reação desses éteres vai formar uma base conjugada muito fraca, porque, por definição, ácidos fortes formam bases conjugadas muito fracas. E a gente realmente vê isso. A base conjugada do éter, que são os álcoois, é uma base conjugada muito fraca. E a gente vai ver em seguida a vantagem disso. Bom, e o caráter de base fraca de Lewis dos éteres é uma vantagem para a gente entender isso aqui, ó, o grupo de saída, porque ele é o principal impedimento na reatividade dos éteres. O íon alcóxido ele é uma base forte. É uma base forte. Então, por definição, né, bases fortes são grupos de saídas ruins. Em condições normais, o nucleófilo não conseguiria deslocar o grupo alcóxido para formar um produto de substituição. E por isso que a gente tem que entender quais são as condições reacionais para que esses éteres reajam por substituição nucleofílica. E aí, pessoal, meu nome é Vitor, sou estudante de licenciatura em Química e agora eu vou apresentar para vocês condições reacionais para que esses éteres a gente consiga reagi-los ou formá-los, tá? Então, a gente tem a afirmativa, éteres são muito estáveis, ou seja, eles são pouco reativos. Isso vai acontecer por quê? Primeiro, a ligação CO ela é forte. Deixa eu trocar aqui tudo. Ela é forte. Não tem carbono eletrofílico,
e não é fácil o nucleófilo atacá-lo. Então a gente precisa de sistemas de ambas condições. Uma delas é estar na presença de ácido forte, né? E aí a gente tem 3 ácidos que são considerados ácidos fortes. A gente tem o HI, que é o ácido iodídrico. A gente tem o HBr, que é o ácido bromídrico. E a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico, tá? E aí a gente pensa assim, que a ordem crescente ia ser do maior para o menor, mas não é o caso dos éteres, certo? No nosso caso aqui, o melhor ácido para a gente utilizar é o ácido iodídrico, tá? Por sequência, ácido bromídrico e por fim HCl, tá? Mas por que o HCl ele não vai ser tão bom de reagir? Porque o íon cloreto ele é uma base fraca, tá? Por ele ser uma base fraca, ele não consegue atacar esse éter, né? Não consegue atacar o álcool. Então o que vai acontecer aqui é que ele vai ser solvatado também em meio próximo, certo? Então isso desfavorece com que a reação aconteça. Então o mais indicado seria o ácido iodídrico. Ele é o mais eficaz. Então esse ácido aqui ele é eficaz. O ácido bromídrico ele reage. E com o ácido clorídrico ele não reage. Tá? Isso também tem a ver com o tamanho, certo, do átomo. O átomo de iodo ele é muito maior, então é muito mais fácil acontecer essa reação aqui, utilizando o ácido iodídrico. E sobre aquecimento, elas também precisam estar sob aquecimento, tá? Porque não é muito reativo e a gente precisa mexer na questão da temperatura. Geralmente essas reações elas vão acontecer em uma temperatura de 100 a 140 graus, tá? Com o ácido HBr, ela vai acontecer entre 80 e 100 graus. E utilizando o ácido iodídrico, ela vai acontecer entre... na verdade, ela vai acontecer acima de 100, tá? Ela vai acontecer acima de 100 graus. Né? Então, essa é uma forma da gente conseguir fazer com que esse éter reaja, fornecendo energia para ele. Tá? Também é importante a concentração do nucleófilo. Tá? Quem vai ser nosso nucleófilo aqui? O nosso pode ser, né, o íon iodeto ou o íon bromo. Tá? Então é preciso que o nosso nucleófilo esteja em altas condições para que ele consiga fazer um ataque mais efetivo. Tá? Outra questão também muito importante, galera, eu falei da NCl, eles são base fraca, também sobre a ligação CO. Para ela a gente conseguir quebrar, a gente precisa de uma alta polarizabilidade, né? Isso também favorece a reação. É um fator também importante. Bom, então como nós vimos, né, os nucleófilos eles precisam estar concentrados para que a reação de éteres ocorra. E esses nucleófilos vão ser justamente os íons aletos, né, aqui. E dentre os aletos de hidrogênio, nós temos o ácido iodídrico, o ácido bromídrico, o HCl, né, o ácido clorídrico, e o ácido fluorídrico, que onde a sua força ácida ela cresce nessa direção, com pKa menos 10, menos 9, menos 7 e 3,2. Bom, para que essa substituição nucleofílica ocorra, o íon aleto ele deve ser um bom nucleófilo. E esse íon aleto vai ser justamente a base conjugada do nosso aleto de hidrogênio, que aqui vai ser o íon iodo, o íon brometo, o íon Cl e o íon fluoreto. E o íon fluoreto, onde a força dessa base conjugada ela cresce nesse sentido,
Ou seja, a força do íon, o íon fluoreto é uma base forte. E em relação à nucleofilicidade, ela é a rapidez com que o nucleófilo ataca o centro deficiente de elétrons, né? Os mais utilizados em reações de substituição nucleofílica e os mais viáveis são o ácido iodídrico e o ácido bromídrico, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Os íons haletos mais fortes são o íon iodo, o íon brometo e, por fim, o íon cloreto. Porém, ele não é tão viável porque em meio prótico o íon cloreto é facilmente solvatado. Já o ácido fluorídrico, ele não é viável em reações de substituição nucleofílica, porque, como a gente pode ver aqui, a base conjugada dele é uma base muito forte. E, como a gente já viu anteriormente, bases fortes não são bons grupos de saída. Nas reações de substituição, apenas o ácido iodídrico e o ácido bromídrico são utilizados. Eles funcionam bem, né, nessas reações devido à sua nucleofilicidade. E os ácidos eles precisam estar concentrados porque em condições experimentais, muitas vezes eles são utilizados em aquecimento sobre refluxo. Como é que a gente consegue obter o éter? Uma das formas que a gente consegue obter é por meio da síntese do éter, que seria a desidratação intermolecular de alcoóis, certo? Vale ressaltar que esse tipo de éter, né, ele é um éter simétrico, tá? Posteriormente a gente vai ver como a gente consegue obter o éter assimétrico. Mas há duas condições que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, precisa estar em meio ácido, por isso que a gente fala que a síntese de éter é por meio de uma catálise ácida, e precisa estar também sob aquecimento, tá? Ela acontece por meio da SN2, onde a molécula da água ela é protonada de etanol pelo átomo de oxigênio de um segundo etanol, tá? Como isso acontece? Primeiro aqui eu coloquei uma reação global para vocês. A gente tem aqui o etanol. O etanol, o tipo de carbono ele é primário, não é isso? Então é o álcool primário. A gente tem um ácido sulfúrico, que vai dar origem ao éter dietílico, onde vai se restabelecer nosso ácido juntamente com a molécula da água, porque se trata de uma reação de desidratação, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o mecanismo dele por meio de 3 etapas. Onde na primeira etapa, esse oxigênio ele vai receber um próton do ácido, né? A gente vai chamar aqui de uma protonação. Como eu disse para vocês, é uma reação ácido-base, certo? Ao ele protonar, capturar esse próton, os pares de elétrons tendem a ir para o oxigênio, dando origem ao que? A nosso álcool protonado, juntamente com o íon, certo? Beleza. E aqui a gente vai ter outra molécula de álcool reagindo com o nucleófilo, certo? Essa molécula de álcool reagindo com o nucleófilo vai atacar esse carbono aqui. Esse par de elétrons vem para o oxigênio, dando origem ao que? A molécula de água juntamente ao nosso álcool, tá? Que depois na terceira etapa o que vai acontecer? Vai se formar nosso quase éter dietílico. Mas por que não vai ser o éter dietílico ainda? Porque falta essa molécula de água capturar esse hidrogênio, tá? Ao ele capturar o hidrogênio, os pares de elétrons vêm para o oxigênio, dando origem ao nosso éter dietílico, água e ácido sulfúrico. Como se trata de uma catálise, né? Ele funciona como catalisador, ele é restabelecido ao final da reação. Só que há algumas limitações com relação à síntese de éter. A gente consegue obter éteres simétricos somente com carbono primário. Carbono secundário e terciário a gente não consegue obter, tá? Eles acontecem por meio de eliminação. Outra coisa também importante aqui,
Deixa eu ver. É com relação se tratando de, por exemplo, Peraí, essa parte vai ter que cortar. Calma aí. Outra coisa também importante é que não dá para se obter, como eu havia dito, né? Não tem mais se obter éter assimétrico aqui, porque por meio de carbonos primários, porque eles tendem a formar uma mistura de éteres. Tá? Então, não tem como a gente obter um éter assimétrico por meio de carbono primário, tá? Porque senão tem uma mistura de éteres. Agora falando um pouco de síntese de Williamson, tá? A síntese de Williamson vai acontecer por meio da substituição nucleofílica do aleto de alquila por um íon alcoxo, que vai produzir uma ligação carbono-oxigênio, dando origem a um éter, tá? Ela vai ter mais êxito em aleto de alquila primário ou de metila, tá? Por que isso? Porque o secundário e terciário, eles tendem a ir por E2, tá? É igual também a síntese de éter. Síntese de éter, secundário e terciário, eles tendem a ir por E1, tá? Então, como seria a reação nesse caso? Então, aqui a gente vai ter um aleto de alquila reagindo com o íon alcóxilo por via SN2. Aí ele vai dar origem ao quê? Ao nosso éter. E aqui eu coloquei para vocês 3 exemplozinhos, tá? O primeiro exemplo, então, a gente tem o hidreto metálico, né? O hidreto de sódio, que vai acontecer aqui. Esse par de elétrons vem para cá e esse oxigênio ele vai atacar esse Na, tá? E ele vai formar aqui um sal, certo? Esse oxigênio agora ele vai atacar esse aleto de alquila, quebrando essa ligação e dando origem ao nosso éter, tá? Percebe-se que aqui a gente já está trabalhando com éter assimétrico. Em síntese de éter a gente já trabalhava com o éter simétrico, tá? Então quem vai ser responsável pela produção de éteres assimétricos vai ser a reação de Williamson. Aqui eu também trouxe outro exemplo, certo? Onde esse oxigênio ele vai atacar esse carbono, logo esse cloro ele vai capturar os elétrons aqui da ligação, dando origem a uma cadeia fechada, né, a um heterocíclico aqui. É um heterocíclico mesmo, que é um ciclo, né, e tem um heteroátomo aqui. E depois eu vou falar um pouco de reações de epóxidos, né, que aqui já dá uma introdução pra gente, que acontece por via SN2, que dá origem a esse epóxido aqui. Certo? Pronto, então agora nós vamos entender as fases da reação de substituição nucleofílica com éteres. E ela começa justamente pela ativação, porque para que os éteres reajam, ele precisa ser ativado. Essa reação ela vai iniciar pela protonação do nosso éter com a presença do nosso aleto de hidrogênio, que é um ácido forte, sob aquecimento, formando o nosso álcool protonado, mais o íon aleto. Bom, essa protonação do éter, né, ela inicia pela protonação do oxigênio, que é o centro mais básico do éter, pelo aleto de hidrogênio, que é o ácido forte. Então essa protonação ela vai nos gerar de produto o álcool protonado, que como a gente viu que é uma base mais fraca, né? E a gente viu que é um ótimo grupo de saída. Ele é um ótimo grupo de saída. Então, o grupo alcóxido, ele vai reagir com o aleto de hidrogênio
sobre o aquecimento, formando o nosso álcool ou fenol, no caso de éteres acrílicos, ou então em algumas literaturas vocês também podem verem ele sendo chamado de sal de oxônio. E aí, a ativação ela é uma etapa rápida, porque só ocorre transferência de prótons, né, daqui do átomo de oxigênio e da ligação hidrogênio-haleto. E também, por ser um ótimo grupo de saída, essa basicidade ela vai favorecer a nossa próxima etapa, que é a clivagem. A etapa de clivagem é justamente onde vai ocorrer a quebra dessas ligações. Como no meio reacional a gente tem a presença de ácido forte e de aquecimento, na presença dessas duas condições, os éteres dialquílicos têm suas ligações carbono-oxigênio quebradas. Então, a temperatura, o aquecimento e a presença dos nossos haletos de hidrogênio, que são ácidos fortes, quebram as ligações carbono-oxigênio via SN1 ou SN2. E a clivagem, né, a quebra dessa ligação, ela pode ocorrer por SN1 ou por SN2, dependendo de qual carbono vai ser atacado. Então, o mecanismo ele depende também da estabilidade do intermediário e do impedimento estérico. A estabilidade do carbocátion formado, que segue essa ordem de preferência, onde os terciários são os mais estáveis, em seguida os secundários e, por fim, os primários. Isso favorece a via SN1. A estabilidade do carbocátion formado viabiliza SN1. Já o carbono com menor impedimento estérico, carbono com menor impedimento viabiliza SN2. Viabiliza a substituição nucleofílica pelo mecanismo SN2. O efeito de ressonância ele é a deslocalização de elétrons das ligações π ou de pares não ligantes numa molécula. E esse efeito de ressonância ele aumenta a estabilidade dos produtos, né, dos carbocátions formados. Como, por exemplo, os cátions benzílicos e alílicos eles, como são estabilizados por ressonância, eles são mais estáveis que carbocátions secundários e primários, por exemplo, que não foram estabilizados. É uma etapa lenta e determinante, etapa determinante de velocidade, onde a energia liberada vai ser mais alta. E agora nós vamos fazer um exercício com o mecanismo de clivagem por SN1. Pronto. Então, para finalizar essa etapa, a gente vai fazer aqui um exemplo de mecanismo de clivagem por substituição nucleofílica do tipo SN1, utilizando o éter tese-butilmetílico na presença do ácido iodídrico. E o éter tese-butilmetílico ele tem essa estrutura aqui. Ele é utilizado como aditivo na gasolina, aumentando a octanagem e diminuindo a poluição. Esse mecanismo ele vai iniciar, como a gente já viu, com a protonação, que vai ser a sua primeira fase.
protonação, onde os elétrons não ligantes do átomo de oxigênio vão capturar o próton e aqui vai ocorrer a quebra dessa ligação, formando o nosso álcool protonado, como a gente já viu, e o nosso íon haleto, que aqui é o íon iodeto. Aí essa segunda etapa é a nossa ionização. Onde aqui vai ocorrer somente o desprendimento desse álcool, quebrando essa ligação carbono-oxigênio, que é favorecida também pelo aquecimento, formando o nosso carbocátio terciário mais estável. Nosso carbocátio terciário mais estável. E o metanol. Lembrando que a gente já viu que a SN1 é favorecida justamente pelo produto mais estável, né? E esse daqui é o carbocátio terciário mais estável dessa reação. E por fim, a terceira fase vai ser, nossa terceira etapa, o ataque nucleofílico. Onde a nossa base, que é o íon haleto, vai atacar o nosso carbono mais estável aqui, formando o nosso haleto de alquila, iodeto de tercibutila. Pronto, falando agora de reações de epóxi. Os epóxi nada mais é que um anel de 3 membros que é altamente torsionado, né? Indicando que eles são extremamente reativos em reações de substituição nucleofílicas, né? Existem várias reações de epóxidos, mas a gente vai trabalhar uma aqui que vai ser a abertura de anel epóxido catalisada por urease, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente tem um epóxido aqui, ele vai reagir com o ácido, tá? Ele vai reagir com o ácido. Reagindo com o ácido, a gente vai dar origem ao epóxido protonado juntamente ao nucleófilo fraco, que é a água, certo? Esse nucleófilo fraco, ele vai atacar esse carbono aqui e vai fazer com que a gente dê origem, né, a 1,2-diol protonado, certo? Essa agenda para cá e vai dar origem a um 2-diol protonado. Novamente, ele vai reagir com a água, que vai dar origem ao hidrônio, certo? E aqui a gente vai originar um 2-diol, que é um mal, né? Nesse caso, mais o H3O+, que é nosso hidrônio. Falando um pouco sobre esse anel altamente torsionado, isso vai fazer com que a energia livre ela aumente. Como assim? Né? Vou desenhar aqui um gráfico para vocês. Então aqui a gente tem energia livre. Né? No eixo X a gente tem o progresso da reação, vou colocar como PR. Aqui eu vou ter um
um tipo de reação e outra sendo epóxi aqui. A gente vai ver ela aumentando. Então aqui a gente tem uma energia livre e nesse aqui a gente tem outra energia livre. Percebe que a energia ela aumentou, mas justamente por conta dessa alta tensão. Em média aqui dá uns 105 quilocalorias, tá? De diferença aqui. Já indicando que a gente precisa de uma maior energia de ativação também, tá? Para conseguir fazer com que os epóxitos eles